Estudo bíblico. Gálatas 5 verso 22. O fruto do Espírito. Introdução. Em Gálatas 5:22, o apóstolo Paulo nos apresenta uma visão profunda e transformadora da vida cristã, contrastando as obras da carne com o fruto do Espírito. Este versículo, juntamente com o seguinte, 5:23, lista 9 qualidades que caracterizam a ação do Espírito Santo na vida daqueles que pertencem a Cristo. A importância deste texto é imensa, pois ele serve como um guia prático para a santificação e um indicador da autenticidade da fé professada. No contexto geral do capítulo, Paulo está defendendo a liberdade em Cristo contra as tentativas de impor a lei mosaica, especialmente a circuncisão, como meio de salvação. Ele argumenta que a verdadeira vida cristã não é definida por rituais externos, mas pela obra interna do Espírito, que produz um caráter semelhante ao de Cristo. Contexto histórico e cultural. A carta aos Gálatas foi escrita em um período em que a igreja primitiva enfrentava um grande desafio: a pressão de judaizantes que insistiam que os gentios convertidos precisavam observar a lei de Moisés, incluindo a circuncisão, para serem verdadeiramente salvos e aceitos por Deus. Paulo combate veementemente essa ideia, declarando que a justificação vem pela fé em Jesus Cristo. Gálatas 5:4-6. Ele descreve a luta constante entre a carne e o espírito. Gálatas 5:16-17, alertando sobre as obras da carne. Gálatas 5:19-21, que incluem vícios e comportamentos destrutivos. Em contrapartida, o fruto do Espírito, Gálatas 5:22-23, representa a manifestação externa e interna da vida transformada pelo poder divino. A ênfase na liberdade, Gálatas 5:1-13, é central, mas Paulo adverte contra o mau uso dessa liberdade, que poderia levar à escravidão da carne. Assim, o fruto do Espírito é a evidência tangível de que se está vivendo sob a orientação do Espírito e não sob o domínio da natureza pecaminosa. Interpretação teológica e aplicação. Sob uma perspectiva teológica protestante e trinitária, o fruto do Espírito é a manifestação das qualidades divinas que o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, cultiva no coração e na vida do crente. Este fruto não é algo que produzimos por esforço próprio, mas sim um resultado da nossa união com Cristo e da obra contínua do Espírito em nós. O termo fruto é singular, sugerindo que estas 9 qualidades formam um todo integrado, uma única expressão da vida espiritual. O amor, a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio não são apenas virtudes morais, mas sim características que refletem o caráter de Deus. Para os crentes contemporâneos, este versículo é um chamado à dependência do Espírito para viver uma vida que agrada a Deus e impacta positivamente o mundo. A aplicação prática reside em cultivar essas qualidades através da oração, da meditação na palavra e da submissão à orientação do Espírito, reconhecendo que a verdadeira liberdade cristã se manifesta na capacidade de amar, servir e viver em santidade, em oposição aos desejos egoístas da carne. Referências cruzadas. João 15:5. Jesus diz: Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim, e eu nele, dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer nada. Esta passagem conecta diretamente o conceito de fruto à união com Cristo. Assim como os ramos dependem da videira para produzir fruto, os crentes dependem de Cristo e da obra do Espírito para manifestar as qualidades listadas em Gálatas 5:22. A vida abundante e o fruto espiritual são um resultado direto dessa conexão vital com o Salvador. Colossenses 3:12-14. Paulo exorta: vistam-se, pois, de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão e de paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutuamente, caso alguém tenha queixa contra outro. Assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem também. Acima de tudo, vistam-se de amor, que é o elo perfeito. Este trecho reforça a natureza relacional e prática do fruto do Espírito. Muitas das qualidades mencionadas em Gálatas 5:22, amor, bondade, mansidão, paciência e longanimidade, são explicitamente citadas aqui como virtudes essenciais para a vida comunitária cristã. A ênfase em vestir-se sugere uma escolha ativa e um compromisso em viver de acordo com esses princípios, que são, em última análise, dons e manifestações do Espírito. Estudo bíblico. Apocalipse 22 verso 15. Com certeza. Aqui está um estudo bíblico sobre Apocalipse 22:15, com base na tradução Nova Almeida atualizada, 2017. Estudo bíblico. Apocalipse 22:15. A distinção final. Introdução. O capítulo 22 de Apocalipse encerra a visão profética de João com uma descrição vívida da Nova Jerusalém e a promessa do retorno de Cristo. Dentro deste contexto de consumação e bem-aventurança, o versículo 15 apresenta uma declaração crucial que delineia a condição daqueles que não participarão da glória futura.
Ele serve como um contraste pungente com as bênçãos anunciadas anteriormente, enfatizando a realidade do julgamento e a necessidade de uma separação definitiva entre o santo e o profano, o justo e o injusto, no fim dos tempos. A clareza deste versículo é vital para compreendermos a seriedade do chamado à santidade e a gravidade da rejeição divina. Contexto histórico e temático. O livro de Apocalipse, em sua totalidade, narra a luta cósmica entre Deus e as forças do mal, culminando na vitória final de Cristo e no estabelecimento do seu reino eterno. No capítulo 22, essa narrativa atinge seu clímax com a visão do paraíso restaurado, onde a presença de Deus é direta e a vida é abundante e sem maldição. Os versículos anteriores descrevem a água da vida, a árvore da vida, a ausência de noite e a adoração contínua dos servos de Deus. O anúncio do retorno iminente de Jesus, versos 7 e 12, e a declaração de quem ele é, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, verso 13, preparam o terreno para a declaração do versículo 15. A menção de lavar as vestes, verso 14, como requisito para entrar na cidade e ter direito à árvore da vida estabelece a necessidade de purificação, o que torna a declaração sobre aqueles que ficam fora ainda mais significativa, pois aponta para a consequência daqueles que não atendem a esse chamado. Interpretação teológica e aplicação. De uma perspectiva teológica protestante trinitária, Apocalipse 22:15 descreve a exclusão final e justa de todos aqueles que persistentemente rejeitam a Deus e sua vontade. A lista apresentada: cães, feiticeiros, impuros, assassinos, idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira, não é exaustiva, mas representativa de corações e vidas que se opõem à santidade de Deus. Os cães podem simbolizar aqueles que profanam o sagrado ou que são desordenados e perigosos. Os feiticeiros remetem àqueles que buscam poder e conhecimento fora de Deus, em práticas ocultas. A impureza, os assassinos e os idólatras são claros em sua oposição à lei moral divina e à adoração exclusiva a Deus. A inclusão de todo aquele que ama e pratica a mentira abrange uma gama de comportamentos e atitudes que desonram a verdade de Deus, que é Cristo. Para os crentes contemporâneos, este versículo serve como um poderoso chamado à santificação e à vigilância. Ele nos lembra que a salvação é um dom gratuito de Deus, mas que ela implica uma transformação de vida, um abandono do pecado e uma adesão à verdade de Cristo. A bem-aventurança prometida aos que guardam as palavras deste livro, verso 7, e aos que lavam suas vestes, verso 14, contrasta com a exclusão aqui descrita, incentivando-nos a viver de acordo com a vontade de Deus, buscando a pureza e a verdade em todas as áreas de nossas vidas, confiando na obra redentora de Jesus, o Cordeiro de Deus, para que possamos participar da vida eterna. Referências cruzadas. Mateus 7:21-23. Jesus declara: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos, naquele dia, me dirão: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome expulsamos demônios? E em teu nome fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Esta passagem reforça a ideia de que a mera profissão de fé não garante a entrada no reino, mas sim a obediência à vontade de Deus. Assim como em Apocalipse 22:15, há uma clara distinção entre aqueles que praticam a justiça e aqueles que se entregam à iniquidade, com consequências eternas distintas. 1 Coríntios 6:9-10. Paulo lista uma série de pecados e comportamentos que excluem os praticantes do reino de Deus. Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis. Nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. A semelhança entre as listas em 1 Coríntios e Apocalipse 22:15 é notável, pois ambas apontam para a necessidade de um afastamento do pecado e um compromisso com a santidade para herdar o reino de Deus. Isso demonstra que a advertência em Apocalipse não é uma nova lei, mas a reafirmação de princípios morais e espirituais que sempre caracterizaram o povo de Deus e a consequência da vida sem ele.